Dando continuidade ao nosso estudo sobre gestão de projetos, vamos falar agora sobre o guia PMBOK. Bom, este guia ele é um livro de boas práticas. Isso significa que ele vai trazer não fórmulas exatas, mas um conjunto de procedimentos e técnicas que, após serem muito utilizadas, elas tendem a acertar na análise da gestão de projetos e na sua execução. Então, é uma ferramenta segura e ela fornece, né, as técnicas e os processos para que, quando for ser realizada a gestão de projetos, você obtenha sucesso. Bom, então, uma diferenciação é que ela não é uma metodologia exata, obrigatória, mas é esse conjunto de padrões que já foram observados e deram certo. Então, nós temos aqui também, dentro do guia, alguns conceitos, como o PMI, que é um Instituto de Gerenciamento de Projetos. Esse instituto ele é responsável pela elaboração desses padrões do PMBOK e também da certificação, né? Essa certificação é o PMP, que é a certificação do profissional como apto a realizar o gerenciamento de projetos. Além disso, nós temos o PMO, que é o escritório de projetos da organização. Então, a unidade lá da organização, ela desenvolve esse escritório e esse escritório vai ser responsável por aplicar esses procedimentos e técnicas do PMBOK, da gestão de projetos. Bom, dentro do guia, de forma resumida, nós temos algumas áreas de conhecimento, né? Então, nós temos a integração do gerenciamento de projetos, nós temos o desenvolvimento do escopo do projeto, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e uma etapa, uma área destinada aos stakeholders, ou seja, às pessoas interessadas. Bom, eu dou o destaque aqui na segunda área do escopo, pois aqui nós temos a EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto, que é o processo capaz e responsável por detalhar o escopo do projeto. E o que seria esse escopo? É basicamente o esqueleto do projeto, né? Quais são as suas atuações, etapas e etc. Como exemplo, nós temos aqui, este aqui, eu vou detalhar mais à frente, mas temos como exemplo um EAP destinado à sua aprovação no concurso público. Então, nós temos aqui como objetivo final a aprovação do projeto, né? Mas ele é subdividido em etapas e detalhada de forma que a gente possa enxergar quais são as etapas necessárias para se alcançar este objetivo. Então, nós temos aqui, primeiro, conhecer a carga de conteúdo, e aí a gente divide em básicos e específicos, a gente tem que estudar esses conteúdos, né? E vai ter um tempo que vai ser despendido para que se obtenha esse conhecimento, que se faça exercício, que se estude, que se leia o material. Nós temos também a prova e nessas etapas nós temos a inscrição, pagamento da inscrição, data, hora, local e assim por diante. O outro exemplo é este ato para a construção de uma casa. Bom, aqui nós temos a etapa de gerenciamento, ou seja, é planejado o projeto, né, o projeto técnico, o cronograma, o orçamento. Temos a etapa de materiais e compras, né, compras de materiais, e subdivide em hidráulica, elétrica e assim por diante. Então observe que aqui nós temos o esqueleto do nosso projeto final, que é a construção da casa. Dando continuidade, o guia PMBOK ele também traz um grupo de processos, tá? Cerca de 49 processos que são divididos em 5 grupos. E esses grupos são grupo de processo de iniciação, grupo de processo de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e de encerramento. Então, observe que a base do projeto está aqui. O projeto é iniciado e o projeto ele é encerrado. Além disso, ele tem um planejamento, tem a execução e essa etapa de execução ela é monitorada e controlada para se identificar possíveis desvios e corrigir a tempo, né? De forma sem prejuízo financeiro, tampouco prejuízo de tempo. Então, para que se possam compreender melhor, eu trouxe aqui também um exemplo desses grupos, né? Esses grupos de processo de gerenciamento, que são divididos em várias etapas. Então, nós temos as áreas de conhecimento,
nós temos o grupo de processos que nós acabamos de olhar e observar. Então, cada um desses grupos vai ser responsável por desenvolver uma determinada atividade. E aqui nós temos as áreas, né? A área de gerenciamento, de escopo. E dentro dessa área de escopo, eu chamo a atenção para o EAP que nós acabamos de identificar, né? Ele é elaborado pelo grupo de processos de planejamento. Então, o grupo de planejamento elabora o EAP na fase aqui, na área do conhecimento de escopo. Bom, voltando ao nosso conteúdo, trouxe alguns alertas. Primeiro, dentro desse conceito aqui, nós temos o termo de abertura, que é um documento ou um formulário responsável por determinar a abertura do projeto de forma oficial e formal. Mas esse termo não é contrato. Então é o primeiro adendo que eu faço. Outra coisa, nós temos aqui que esses grupos não são fases. Além disso, eles não são sequenciais e podem se repetir. Conforme nós vimos, esses grupos eles atuam, né, podem atuar concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, e eles podem não ser sequenciados, tá? Tudo vai depender do projeto. Cada projeto vai ter sua singularidade. Então, além disso, trago também dentro do conceito aqui do guia PMBOK um capítulo que o livro dedicou para o tailoring, tá? Desculpe se a pronúncia não estivesse correta, mas trazendo para a nossa realidade, o que é esse tailoring? Basicamente, no tailoring nós temos a adaptação, ou seja, aqui nós temos de forma deliberada um processo que a gente adapta todos esses conceitos e técnicas do PMBOK para a nossa realidade, para o nosso projeto. Então, existem projetos que terão inúmeras etapas, né? Mais de 200 ou 500, etc. Então, a gente adapta os conceitos gerais e básicos do PMBOK para a nossa realidade, para o projeto que estaremos desenvolvendo. Bom, finalizados esses conceitos básicos sobre o PMBOK, vamos agora falar sobre restrições. Devemos entender que o projeto ele pode sofrer uma restrição, pois não é possível ter tudo e nós temos que fazer escolhas, né? Priorizar alguns procedimentos. Então, nós temos, como exemplo, nós temos a priorização ou restrição do cronograma. Às vezes a gente planejou algo, mas esse projeto sofreu algum problema, alguma avaria, algo que atrapalhou o andamento do projeto e aí o cronograma ele ultrapassou o limite que foi posto inicialmente. Então é uma restrição que o projeto pode sofrer, no cronograma. Ou o orçamento ficar curto, né? Então não pode, às vezes é necessário cortar algumas etapas do projeto. Por exemplo, você está construindo uma casa, mas o dinheiro não está sendo suficiente. E aí você deixa de fazer, um exemplo, uma edícula, né, para que o projeto não seja prejudicado no todo. Nós temos outras restrições, como recursos, riscos e etc. Trazendo agora para o conceito de estrutura organizacional, ou seja, aqui nós temos a gestão de projetos sendo aplicada juntamente com a estrutura da organização. Então, a organização pode se modular como estrutura por projetos, ou seja, o foco aqui está nos resultados. Um exemplo que eu trago aqui para a gente são as construtoras, né, de casas. Um exemplo da MRV. Aqui, a construtora ela vai trabalhar com diversas atividades simultaneamente, diversos projetos. Então, ao mesmo tempo que está saindo um residencial num bairro X, ela está construindo um edifício lá no centro. São projetos separados, mas com a mesma importância e no qual a organização, né, a MRV no caso, ela vai se estruturar em função desses projetos. Que esses projetos eles trazem os resultados, né, que é a construção dos edifícios. Então, essa é uma forma de se organizar. A outra é a estrutura matricial. Ou seja, digamos que você está lá, aqui nós temos a dupla subordinação. Vamos entender o que é isso. Imagine que você está lá na sua empresa e a empresa ela trabalha com o desenvolvimento de sistemas, de softwares, né?
Basicamente, ela tem um sistema dela e ela vende. Mas ela também desenvolve um projeto de consultoria, auxiliando outras empresas a desenvolver um determinado software ou algum outro projeto. Então, além dela exercer sua função natural, como organização, lá no departamento de RH, financeiro e etc., ela também foca uma parte dela, por isso se chama matricial, para um projeto específico, esse projeto de consultoria, como eu citei. E aí você tem a ocorrência aqui de dupla subordinação, ou seja, você vai ter um chefe que vai ser o gerente de projetos, que vai ser responsável por esse projeto X, ao mesmo tempo você tem seu chefe funcional, que é aquele que te comanda, que está acima de você, independente dos projetos acontecerem ou não. Então, nesse caso, você fica com dois chefes. Então, basicamente, é essa as possibilidades que nós temos da gestão de projetos sendo inserida na estrutura organizacional. Além disso, nós temos o escritório de gerenciamento de projetos. Esse escritório ele pode atuar como suporte, né? Aqui nós temos um controle baixo da gestão ali de projetos, como escritório focado no controle. Nós temos aqui, entretanto, um controle médio e aquele escritório que é diretivo. Aqui temos um controle alto da gestão de projetos. Além disso, temos o gerente de projetos, que é aquele profissional responsável por conduzir a equipe no alcance dos objetivos estipulados no projeto. Ele deve possuir algumas habilidades, como habilidades técnicas, a liderança, né, deve ser desenvolvida também, e deve ter habilidades estratégicas de negócios. Por quê? O projeto está sujeito a riscos e ele tem valia, ele tem um valor enorme para a organização, podendo causar até a falência da mesma. Por isso ele deve deter essas habilidades. Além disso, nós temos, conforme eu disse, o gerenciamento dos riscos, porque os riscos estão intimamente ligados com os projetos. O risco nada mais é do que um evento futuro e incerto. É algo que pode ser positivo ou negativo. Nós temos também alguns tipos de riscos. O risco individual, que é um risco específico, que pode ser positivo ou negativo para a organização durante o projeto, né? Temos um risco geral, que é mais abrangente, mais amplo. Temos também um risco residual, que é aquele risco que pode continuar a existir. Então é um risco que não vai ser sanado por completo. Temos um risco secundário, que surge a partir de estratégias estipuladas, né, para solucionar um risco. Então, por exemplo, você tem um risco individual, né, o risco do mercado financeiro, um exemplo da inflação subir no segundo semestre, no qual o projeto vai ter um maior gasto em investimento. Então, pensando nisso, eles estipulam uma estratégia para combater esse risco, mas surge um outro problema X. E esse seria um risco secundário que surgiu a partir dessa estratégia de resposta ao primeiro risco. E falando justamente sobre estratégias de respostas, nós temos que entender que quando nós estamos diante de riscos negativos, a empresa deve adotar uma postura para prevenir, para transferir esse risco de alguma forma, ou então mitigar, ou seja, eliminar, ou pelo menos diminuí-lo. Temos também a ocasião quando ocorre risco positivo. Aqui deve haver a exploração, o compartilhamento ou a melhora, né? Os riscos positivos são, por exemplo, a capacidade da empresa terminar um projeto antes do prazo. E aí sobra mais tempo para ela desenvolver um outro projeto e etc. Então tudo isso vai ser analisado. Outro conceito interessante também é quando estamos diante de riscos que podem ser negativos ou positivos ao mesmo tempo. E aí cabe apenas, uma das estratégias é você aceitar que esse risco existe. E não tem muito o que fazer. Bom, esse foi o que nós trabalhamos aqui neste momento, tá? Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E posteriormente estarei falando sobre algumas técnicas utilizadas na gestão de projetos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu joinha se você aprovou essa explicação aqui. Um grande abraço.